bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê Arte Cores. Na nossa aula de hoje, a minha proposta é um suporte de post-it muito fofo e fácil de fazer. Uma ótima opção de lembranças, de mimos, aí para as próximas datas comemorativas. Então, anota os materiais e uma boa aula! Então, hoje eu vou apresentar para vocês uma das coleções de scrapbook, dentre tantas que a gente tem disponível aqui na nossa loja. A coleção, normalmente, ela é formada por 4 ou mais papéis e divide-se em alguns tipos de elementos. Então, temos normalmente uma folha de layout inteira, temos normalmente uma folha de estamparia, folha com tags e escritas, títulos, né? E folha de elementos para recortes. Então, tanto serve para o scrapbook como para o scrap decor. E elas são sempre dupla face. Então, fica aí a dúvida cruel de qual lado a gente usa nas nossas criações. Então, eu escolhi essa, em especial, é um lançamento, que chama-se Menina de Vermelho. E ela é extremamente fofa, para fazer um outro modelinho de projeto que a gente nunca trouxe antes, que é o suporte para post-it, que é uma pecinha fofa para você deixar de lembrança, de mimo aí para fazer. É super rápido e uma delícia. Então, vocês encontram também aqui não só as coleções de papéis, que como eu disse, são centenas de diversas marcas, como também o gabarito. Esse gabarito é especial para esse tamanho de suporte de post-it, tá? E eu vou usar ele aqui com vocês para vocês verem como é fácil criar um mimo do zero. A gente vai precisar, então, da cola branca. Vou colocá-la aqui no meu pratinho. Eu vou aproveitar que eu já tenho o meu papel aqui do lado, separadinho, para não tirar aqui da referência. E eu vou utilizar essa parte aqui para fazer o meu suporte de post-it. Então, veja que fácil. A gente simplesmente vai posicionar aqui o suporte, nosso gabarito. Eu vou pegar aqui para eu apoiar para passar cola. E eu vou começar por uma das partes maiores, tá? Então, eu gosto de passar cola com rolinho para ficar bem uniforme. Vou vir aqui e nesse primeiro eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele que vai alinhar as outras partes. Então, simplesmente, ó, eu vou encaixar. Então, a gente tem um gabarito, né? E temos já o kitzinho disponíveis para vocês aí replicarem esse passo a passo. Fiz esse primeiro encaixe, eu vou virar esse papel e vou passar ou a minha espátula ou a minha dobradeira para ajudar aqui na colagem. Eu volto e coloco ele no mesmo lugar. Feito isso, eu vou pegar minha lombada, que é essa parte mais fininha aqui. E vou encaixar também aqui no nosso gabarito. Eu vou reforçar também a colagem. E por último, essa minha outra parte aqui também. Então, vou apoiar ela aqui. Aplicar a cola.
e aplicar direto aqui no meu gabarito. Então, olha que fácil. Dá uma repassada. E aí sim, eu vou vir aqui com o meu estilete e vou refilar por volta do gabarito. Então, eu venho, faço o cantinho. E corto bem rente em todos o entorno, né? Em todos os cantos. E olha que fácil. Já crio aqui uma estrutura, certo? Aí eu posso reforçar aqui a minha colagem. E aí aqui eu já vou vir, ó, já vou forçar. Vou criar já uma marcação para fazer as viras, tá? Sempre na encadernação, nós vamos colar lados opostos. Então, eu vou colar primeiro um lado e sempre o lado oposto dele. Nesse momento aqui, eu vou pegar um pincel para passar a cola mais numa quantidade menor. Porque às vezes o rolinho acaba encharcando. E aí eu vou dar prioridade para os cantinhos. Então, ó, essa parte aqui, ó, eu capricho na cola, passo bem passadinha. E aí eu venho com a ajuda da dobradeira. E simplesmente, ó, vou descer. E vou colar essa ponta. Então, não precisa amassar, não precisa esmagar. Simplesmente a gente vai descer com a dobradeira e vai colar certinho essa pontinha. Vou aproximar aqui para vocês verem. Ó lá. Vou deixar o lado bem coladinho. Por quê? Quando eu dobrar essa lateral, olha que perfeito vai ficar o cantinho. Mas sempre lembre-se, lados opostos. Então, a gente vai colar o outro. E aqui a mesma coisa, ó. Pontinha caprichada. Feito isso, a gente vai colar então a parte inferior e depois a parte superior. Nesse momento que a gente está fazendo essa parte na linha do horizonte, a gente não vai se preocupar com a coifa, que são essas entradas entre as nossas bases principais e a nossa lombada. Então, deixa essa coifinha, não force esse papel, porque senão a chance dele rasgar é muito grande, tá?
faz só essa parte superficial mesmo aqui, ó, a colagem. Deixa que o próprio movimento do nosso projeto depois vai ceder. E aí vai colar certinho. Aqui é a mesma coisa, deixa bem esticadinho, sem excesso de cola. E olha que mimo que fica. E aí sim, ó, eu já faço o formato do meu suporte. Certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a guarda, que é essa parte aqui que une, né, e que dá esse acabamento. A guarda, normalmente, a gente faz meio centímetro menor do que meu projeto inteiro. No caso aqui, dá pra gente cortar 10,5 por 8. 7,8, mais ou menos. Então, agora a gente vai fazer o uso da guilhotina. Vou ver aqui. E vou utilizar um pedaço dessa folha aqui, porque eu já até recortei alguns elementos para fazer a minha decoração. Então, eu tenho um retalho dela aqui. Nessa medida aqui não é muita. Vou cortar um retalho. E essa é uma dica legal, porque a gente vai usando os retalhos de papéis de scrapbook para fazer essas belezinhas, que são extremamente úteis, né, pra gente deixar recadinhos no dia a dia. Então, vamos lá. Aqui eu vou refilar esse pedaço por 7,8. Fazendo uso aqui da guilhotina para facilitar, mas na ausência da guilhotina, gente, basta medir pelo avesso, riscar pelo avesso, que também dá super certo, tá? Por 10,5. Bom, vamos testar essa guarda aqui, ó. Perfeito, tá vendo que ela vai tampar tudo? Então é isso que a gente quer. Então agora eu vou vir. Vou pegar outra tapinha aqui, dessas que eu apoio, que é sempre bom a gente ter esses apoios. E vou vir aqui com o rolinho e vou aplicar, ó. Em toda a minha peça. Então, ó, caprichem nos cantinhos para ficar bem coladinho. Não tenham medo. E agora aqui a gente vai colar, deixando sim uma margenzinha bem pequena, tá? Faz parte de centralizar, ó. Eu deixo uma margenzinha bem pequenininha e aí eu venho com a dobradeira. Primeiro colando os cantos. E depois com ela deitada ou com a espátula deitada, sempre, ó, respeitando a coifa para realmente não rasgar, tá? Então, ó, aos pouquinhos, a gente vai passando a dobradeira e vai forçando esse movimento aqui para ela ir colando, tá? E eu gosto muito, ó, de forçar bem essa lateralzinha aqui, ó. Bem aonde na parte inferior eu fiz as viradinhas do papel, porque eu acho que fica um acabamento melhor. Então, eu vou com a minha dobradeira e vou reforçando
essa linha na parte inferior da minha guarda. Então, olha que simples e que fofo já fica esse suporte. E aí tem uma dica muito legal que eu gosto de dar, que é fazer o uso do verniz na parte externa. Por quê? Porque eu acho que no decorrer do manuseio acaba sujando. Então, para proteger, a gente vai sim aplicar o verniz. E aí a aplicação também será feita com o rolinho. Eu vou pegar um rolinho aqui pra gente aplicar o verniz. E o verniz é sempre à base de água, nosso verniz acrílico brilhante da Acrylex. Vocês encontram na nossa loja física e na nossa loja virtual, né, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Não só o verniz, mas claro, como eu já falei, todos esses produtos aqui maravilhosos. E o verniz a gente vai ter em frascos de 100, 250 e 500 ml. Não só na versão brilhante, como na versão fosca. Então, para quem não gosta de brilho, não tem problema. Vocês têm aí a opção de fosco, tá? Mas é importante passar pra gente proteger essa nossa criação. Então, ó, eu vou aplicar 2 camadas na parte externa apenas, tá? Vou aplicar uma aqui com vocês. E aí, vou fazer um intervalinho, vou convidar vocês a conhecerem uma linha de produtos aqui da Atelier de Coisas. E aí, já eu volto pra gente finalizar a colagem e a decoração. Então, sem segredo, ó, passou no rolinho aqui, só na parte externa para proteger. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto, geralmente usando os scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes, 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser E agora, ó, todo envernizadinho já protegido, a gente vai finalizar. Então, o primeiro passo é pegar essa parte aqui, né? E aí eu gosto de retirar essa última folhinha e vou aplicar a cola. Inclusive no trecho inteiro aqui. Vou posicionar. E olha, ele vai ficar perfeito como um livrinho. Fica bem certinho. E aí a minha dica pra gente decorar é pegar uma folha. Esse aqui é um retalho de papel craft, mas poderia até ser da coleção. E fazer uma fivela. Por quê? Para ele não fazer esse movimento, né? Para ele não ficar abertinho. Então eu vou vir, ó. O que é importante? Eu laçar bem aqui para deixar firme essa fivelinha. Então, ó, eu deixo ela bem certinha aqui. Então, dou uma volta no nosso projeto aqui. Com a ajuda da minha dobradeira, eu vou forçar aqui para saber aonde cortar, tá? Então, ó, a nossa fivela ficou com 16 centímetros. E de largura, ela tá com 3 centímetros. Como ele é mais altinho, né? Então, ó, eu vou colar. Sendo que eu vou considerar a emenda pra cima. Por quê? Porque é justamente aonde eu vou colocar os meus elementos depois de decoração. Certo? Então, ó, eu vou vir. Vou pressionar aqui. Fazer ele ficar bem justinho, bem justinho. E aí sim, essa parte eu vou passar cola
na pontinha e vou colar. Então, deixa bem alinhado. Bem alinhado, bem coladinho. E aí, depois eu consigo, então, andar com ela, ó, pra cima e pra baixo. Certo? E aí, a gente vai fazer a colagem dos nossos elementos. Deixa eu pegar meu coelhinho. Ah, tá aqui meu coelhinho. Um passarinho e uma florzinha, que são elementos dessa própria coleção. Inclusive, o avesso dessa folha que a gente usou, que está repleta de elementos. Então, eu vou colocar pedaços pequenos dessa fita banana, que é uma fita relevo. Sempre fortalecer a cola com cola branca. Então, agora a gente vai colar os elementos na nossa cinta decorativa aqui. Então, eu vou vir aqui com essa parte do peito. É interessante vocês decorarem a cinta fora do post-it para não ter perigo de colar e acabar travando a cinta aqui, tá? Então, ó, legal que a gente faça realmente essa decoração externa até pra gente testar as possibilidades. Então, vou colocar um passarinho. E vou finalizar com a florzinha. Todos reforçando o uso da cola branca, tá? Então, ó, fazendo assim, eu tenho a liberdade para usar, não deixa de ficar decorado, né? Fica charmoso, mas também fica travadinho pra gente colocar na bolsa ou pra gente entregar pra alguém. E aí ele vai pegando o vinquinho cada vez mais aqui, para proteger o seu suporte de post-it. E aí, gostaram? Bom, espero que sim! E eu te espero na próxima quinta-feira, às 16 horas, com mais um passo a passo novíssimo. E claro, lembrando todos vocês que todos os produtos vocês encontram lá no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Super beijo!